Olá, aqui é o professor Leandro do Yoga School e hoje eu vou te falar como você pode dar aulas em empresas, ter uma excelente remuneração e segurança ao mesmo tempo, fazendo um trabalho tranquilo que vai ocupar poucas horas do teu dia, da tua semana e, como eu falei, ser muito bem remunerado. Eu te falo com uma experiência de mais de 20 anos, eu já trabalhei em dezenas de empresas, já dei aulas de manhã, à tarde, à noite, já demos aulas por microfone, demos aulas de todas as formas, para 10 pessoas, 15, 20, 30 e até mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. A primeira vantagem de você dar aulas em empresas, que eu considero, é mesmo a remuneração. Uma remuneração hoje para você dar aula, em média, 2 vezes por semana numa empresa, está em torno de R$1.000 a R$1.500, ou seja, muito mais do que paga um personal de yoga, um personal de qualquer outra coisa, e muitas vezes é mais do que o salário que uma pessoa recebe durante um mês inteiro. Então, primeiro ponto positivo, a remuneração. Segundo ponto, o tempo que você dispõe para você dar aula de yoga numa empresa. As aulas normalmente elas giram em torno de 15 a no máximo 30 minutos, mas normalmente nós trabalhamos com 15 a 20 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Então bem tranquilo, você tem, claro, um tempo de deslocamento, mas você chega na empresa, já tem um horário marcado, você dá aula aquela ali de 15, 20 minutinhos e vai embora. E pode dar aula em outra empresa, pode dar aula numa escola, pode dar aula em academia, onde você quiser, porque o tempo que a empresa ocupa de você realmente é muito pequeno. Terceiro ponto, ainda falando de remuneração, você não precisa investir nada para dar aula numa empresa, você não precisa comprar tapetinho, isso é tudo a empresa que investe, só um aparelhinho de som aí que você vai gastar uns 200, 300 reais e mais nada. Então pensa, você vai ser super bem remunerado com um investimento mínimo ou quase zero. Próximo ponto, a segurança. Você não vai começar a dar aula numa empresa durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Uma aula numa academia, é possível que os alunos entram e saiam, numa aula na tua própria escola, os alunos entram e saiam, um personal pode cancelar com você. Uma empresa, raramente isso acontece. Então, eu tenho relatos, eu tenho histórico no meu próprio trabalho mesmo de yoga nas empresas, de ter ficado quase 10 anos trabalhando na mesma empresa, sendo muito bem remunerado. Então, gostou? Um dos itens mais importantes que eu considero é segurança. Próximo motivo para você dar aulas em empresas, o que você vai fazer é excelente para as pessoas, elas adoram chegar aquele momento em que elas podem dar uma parada, começar a respirar, começar a se alongar, fazer uma descontração, fazer uma meditação contigo, é incrível. As pessoas deixam aquele sorriso enorme no rosto depois de praticar e com certeza você vai se sentir muito bem de estar fazendo um trabalho que faz tão bem para as pessoas. Mais um motivo legal de você trabalhar com yoga nas empresas é que é totalmente diferente da ginástica laboral. Não importa se a empresa já tem o trabalho laboral, você pode chegar com o teu trabalho de yoga. Por quê? Porque o yoga vai trabalhar outros aspectos. O yoga vai trabalhar a gestão das emoções, a gestão do estresse, a gestão da ansiedade, aumentar a produtividade através da concentração. Você vai ensinar as pessoas a serem concentradas. E o interessante também é que normalmente o público que mais gosta de trabalhar com o yoga é o público administrativo e o público que mais gosta de trabalhar com ginástica laboral é o público operacional. Então já aconteceu em muitas empresas de existir a ginástica laboral para o operacional e nós entrarmos e atendermos todo o administrativo com o yoga. Então os dois podem coexistir ou pode também ter só aulas de yoga na empresa tranquilamente. Não há um conflito entre esses dois trabalhos. Para dar aula nas empresas, então, é interessante que você vá com uma roupa normal, como eu estou aqui agora. Você não vá com roupa de ginástica, roupa de yoga, porque você vai dar aula muitas vezes para pessoas que até de gravata elas estão. Então isso é interessante, você mesmo se adaptar a isso e não querer que as outras pessoas se adaptem. O local em que você dá aula pode ser uma sala reservada, pode ser um corredor, pode ser que as pessoas só arredem um pouquinho a cadeira, fiquem em pé, ou que elas façam sentadas, pode ser que você leve as pessoas para o pátio da empresa. Existem inúmeras alternativas para conseguir ministrar as aulas de yoga. E o ideal é que você vá até alternando, um dia dá aula no corredor, um dia dá aula afastando as mesas, um dia leva todo mundo para fora para respirar bastante. Então quanto a isso também não há problema nenhum, porque nós conseguimos adaptar totalmente a nossa metodologia à realidade da empresa para que nós possamos ministrar as aulas lá.
A minha dica para você conseguir entrar numa empresa é muito simples. Você vai se armar dos benefícios que existem em relação ao yoga nas empresas. Você vai mostrar que Google, Facebook, todas as maiores empresas do mundo e grandes empresas do Brasil já têm turnos, já têm aulas de yoga, né, nos seus espaços. Vai se armar com isso aí, vai fazer uma proposta com valor viável para você dar 30 dias de aula experienciais para a empresa. Ou seja, a empresa vai poder experimentar, ver os benefícios do teu trabalho e só depois pagar pelo que você vai ministrar. E você oferece para a empresa, olha, se não for aprovado, se as pessoas não gostarem, não tem problema, não precisa pagar nada. E obviamente você não ficaria numa empresa se o trabalho não tivesse resultado. Então dessa forma você consegue implantar o yoga laboral em qualquer empresa que você imaginar. Então a próxima fase, depois que você ofereceu para a empresa, você passou o valor, você mostrou ali todos os benefícios que a empresa vai ter, é você promover uma aula experimental de em torno de 20 a 30 minutos. Aí você vai convidar a maioria das pessoas que são decisivas naquele processo, a diretora de RH, alguns líderes, pessoas importantes, né? O financeiro também seria legal, para participar dessa aula. E nessa aula você vai dar uma aula demonstrativa, prática, de em torno de 15 minutos, tem que ser uma coisa rápida, tem que deixar aquele gostinho, poxa, já acabou, eu queria fazer mais. E você vai deixar em torno de 15 minutos aí para perguntas das pessoas em relação ao trabalho que você vai fazer. Essa aula demonstrativa você também não cobra nada. E nessa aula demonstrativa é que você vai falar que você está oferecendo para a empresa os 30 dias de experiência, para todo mundo ver, poxa, não temos nada a perder se nós implantarmos agora esse trabalho de yoga aqui na empresa por 30 dias. Gostou da dica? Excelente, é só implantar essa dica que você consegue aí fazer essa palestra experimental e prática na empresa. Outro assunto interessante é relativo ao tamanho da empresa. Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, né? Importa se a empresa quer contratar você. Porque você pode dar aula por uma empresa que tem ali 3, 4, 5 colaboradores, fazer um trabalho bem dimensionado, direcionado para eles, ou a empresa pode ter 1000 colaboradores, você vai dar várias aulas. Por exemplo, nós tivemos em caso de uma empresa que tinha 800 colaboradores, nós dávamos em torno de 4 aulas por dia, 3 vezes por semana, para conseguir atender todos os grupos de pessoas. Mas chegamos a ter, como eu mesmo mencionei, empresas muito pequenas. Então não há um limite mínimo e um limite máximo de colaboradores para você se adaptar. É obviamente que uma empresa maior, talvez você necessite de uma parceria com mais outros instrutores de yoga também, para poder dar conta, né, de atender toda essa demanda dentro da empresa. Um dos trabalhos que mais me marcaram dentro das empresas foi atender uma empresa chamada Dudalina, a maior camisaria da América Latina. Durante 8 anos eu tive a oportunidade de trabalhar lá com todos os líderes da empresa, mais de 30 pessoas, e ver no rostinho deles o resultado, gente. Eles falavam que não viam a hora de poderem fazer a sua prática de yoga. A empresa disponibilizou uma sala gigante, comprou todos os tapetinhos e nós tínhamos ali 30 a 35 minutos de respiração, alongamento, meditação e tudo mais que o yoga possa proporcionar de bem para as pessoas. Nossa, era incrível mesmo que as pessoas relatavam sobre o fato disso mudar totalmente a vida delas e que não fosse isso, elas não aguentariam o tranco de trabalhar numa empresa tão competitiva quanto era a Dudalina na época, né? Infelizmente esse trabalho não pôde mais ser realizado porque eles fecharam a unidade aqui na nossa cidade e só tem hoje em São Paulo, mas ficou na nossa história. Foram 8 anos trabalhando com o yoga dentro dessa empresa. Você quer ver mais uma coisa super interessante, que é a adaptabilidade do yoga para todas as pessoas. Então existem muitas empresas que contratam pessoas com alguma certa deficiência de mobilidade, né, com cadeirantes e outras deficiências assim. E o yoga é totalmente adaptável, porque para você fazer yoga você só precisa respirar. Só com a respiração você já consegue gerenciar estresse, aprende a gerenciar as emoções, você consegue te dinamizar se você está com pouca energia, você tem os colaboradores lá um pouco meio cansados, você consegue energizar eles através da respiração, se eles estão muito estressados você consegue reduzir. Então em qualquer condição que a pessoa esteja dentro da empresa, ela consegue fazer sim alguma técnica do yoga. Isso realmente é só o yoga que entrega, ela não precisa ficar em pé para fazer as técnicas que você vai trazer para a empresa. Você pode simplesmente adaptar para essas pessoas para elas poderem praticar.
Você pode ministrar aula em colégios, empresas, academias, condomínios, personais, ter a tua própria escola, são muitas opções. Mas o que nós recomendamos é que você sim se especialize em alguma coisa. E o yoga nas empresas é excelente para isso. Imagina se daqui para frente você começa a estudar, a ler, se aprimorar, saber cada vez mais sobre a necessidade que as empresas têm e de como que você pode ajudá-las a terem um colaborador mais saudável, mais feliz e mais produtivo. Seria muito bom. E a vantagem disso, como eu falei, é uma boa remuneração, uma excelente remuneração, com pouquíssimo tempo dedicado para você ministrar suas aulas. Então, tá aí uma ótima opção, yoga nas empresas, para você conseguir ser muito bem remunerado como professor de yoga. Você sendo aluno do Yoga School, da nossa capacitação, você vai receber tudo formatado, os projetos, os planos, as práticas, dezenas de práticas com fotos, com benefícios para facilitar muito que você consiga entrar numa empresa. E todo o nosso know-how de mais de 20 anos tendo trabalho e excelentes resultados dentro da empresa, tudo isso estará disponível para você que será nosso aluno aí da capacitação profissional do Yoga School.